Eu denunciei um crime ao MPF. A consequência, eu estou sendo processada criminalmente pelo procurador Marcos Marcelos Gonzaga Goulart. Eu vou te contar essa sórdida história aqui no videocast, o crime de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Eu vou fazer um resumo agora para você de tudo o que a gente conversou até agora. Vou fazer um resumo da ópera. Por quê? Porque este capítulo encerra essa primeira parte, onde eu estou te contando o que é o crime de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Na segunda parte, eu vou te falar sobre, que já é o próximo capítulo, eu vou te falar sobre os atores envolvidos e a quais instituições eles pertencem. Qual é o papel, por exemplo, do Ministério de Minas e Energia? Qual foi a minha relação com o Ministério de Minas e Energia até esse momento com relação ao RenovaBio? E vou te falar o nome de todos os envolvidos. E isso eu vou fazer com todas aquelas instituições que eu venho mencionando nesse processo todo. Bom, o que nós sabemos até agora? Em 2021, eu fiz uma denúncia ao Ministério Público Federal acerca do crime de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, que é o RenovaBio. O RenovaBio é um programa de governo que gera falsos créditos de carbono e que beneficia única e exclusivamente o setor sucrocoleiro. A base do RenovaBio é a força política do setor sucrocoleiro, porque eles conseguiram passar uma lei que cria esses falsos créditos de carbono. Além de estelionato, porque o crédito é falso, você tem uma reserva de mercado. Por quê? Porque a ANP obriga os distribuidores de combustíveis a adquirir esses falsos créditos. É obrigatório. E isso só é possível, a compra só é feita através da B3, que também é outro absurdo, que isso não acontece no mercado verde. No mercado verde, você tem negociações abertas, negociações primárias, que podem ocorrer numa fase PIN. Fase PIN é Project Idea Note. Ou seja, você tem uma ideia de fazer um projeto, mas não tem dinheiro, você tem alguém que financia esse projeto em troca dos créditos. Então, você ter os créditos sendo comercializados única e exclusivamente através da B3 é reserva de mercado. E, no topo de tudo isso, toda a ideia, todo o RenovaBio, os falsos créditos de carbono CBio, toda essa orquestração é o maior programa de descarbonização do planeta, que equivale a 7 árvores, que a gente não sabe se são sequoias ou pitangueiras, que fala em remoção de emissões e não fala remoção de que tipo de emissões, ou seja, é uma coisa que beira a boçalidade, é patético, a coisa é triste, é uma coisa triste de se ver. Ele ganha esse corpo todo por conta de pessoas dentro das instituições. Isso é muito importante, eu não creio que eu tenha ressaltado isso o suficiente. Não são as instituições. Na Embrapa, na Unicamp, você tem excelentes cientistas, são instituições renomadas. Agora, dentro dessas instituições, você tem esses elementos corruptos, perniciosos, esses atrasos de vida que nos envergonham, não só aqui dentro, mas lá fora. Na hora que isso aparece na mídia internacional, é um absurdo, é uma vergonha nacional, né? Então, esse é o resumo. Nós temos um programa de governo
que gera falsos créditos de carbono e que é um exercício constante de musculatura. Eu vou falar também, mais para frente, eu vou falar para você do mercado global de carbono, que foi uma coisa surreal, sabe? Salvador Dalí ia achar aquilo surreal. Eu vou falar para você sobre isso um pouco mais para frente. O importante agora é que, por conta dessa denúncia que eu fiz ao Ministério Público Federal, na verdade eu fiz 3 denúncias. Uma, quem me respondeu foi o PGR, Augusto Aras, dizendo que eu, como pessoa física, não posso contestar a validade de uma lei. Perfeitamente, eu entendi. É uma tecnicalidade, certo? Aí depois, uma outra denúncia que eu fiz, sempre sobre o RenovaBio, eu fiz 3 denúncias. Uma outra denúncia que eu fiz foi respondida pelo então vice-PGR, Humberto Jacques de Medeiros. Essa resposta que eu recebi, eu contestei ponto a ponto. E nessa contestação que eu fiz, eu coloquei que a resposta beirava a boçalidade. Por que beira? Eu vou mostrar para vocês quando eu mostrar para vocês os documentos pertinentes ao processo todo, eu vou mostrar essa contestação que eu fiz. Ninguém fez nada, ninguém entrou com nenhuma ação contra mim. Mas, evidentemente, não é fácil uma pessoa ultrapoderosa levar de boçal, né? Não é uma coisa fácil. E a terceira denúncia que eu fiz, quem acolheu a denúncia foi parar nas mãos do procurador Marcos Marcelos Gonzaga Goulart. Essa denúncia que eu fiz, ela tinha muito mais corpo do que as anteriores. Por quê? Porque eu fui, vai me desculpar, mas eu fui extremamente didática. Eu peguei ponto a ponto, expliquei cada situação, porque o mercado verde, ele não é uma coisa tão simples de se entender, mas eu expliquei ponto a ponto, cada detalhe, enchi de provas, porque provas não faltam. Eu acusei dois almirantes, o então ministro de Minas e Energia e o diretor-geral da ANP, de associação criminosa. Eu disse nessa denúncia que eles eram, né, dentro daquele papel, estelionatários. Ninguém me processou. No entanto, o procurador Marcos Marcelos Gonzaga Goulart houve por bem me assediar com outro processo ligado a uma outra situação que eu vou fazer a conexão aqui. Esse foi o problema. Ele achou que ele ia buscar uma coisa que não tinha conexão nenhuma com a situação atual e a coisa é visceralmente ligada. É ligada através do príncipe dos usineiros, que tanto é dono da Raízen como também da Comgás. Aí está a ligação com aquilo que ele foi pensar. E sem que houvesse nenhuma investigação formal, a minha sorte é que eu tenho o vídeo da conversa informal que eu tive com a delegada. A primeira coisa que essa delegada da Polícia Federal me diz é: a senhora não está sendo investigada. Então, ele pensou, o procurador Marcos Marcelos Gonzaga Goulart pensou essa situação e resolveu me assediar, ainda que o parecer da delegada tenha sido de que nada do que eu falei no vídeo em questão caracterizasse crime. Mas ele continuou. Eu reclamei para a corregedoria. Eu mandei 5 e-mails para a corregedoria, porque, de novo, a fragilidade cognitiva impera. Eu recebi 4 respostas que são inacreditáveis, que eu vou mostrar para você também. Na 5ª resposta,
eu recebo de uma procuradora que ele pode fazer isso, a despeito da delegada de Polícia Federal não ter me investigado, a despeito de eu não ter sido, em nenhum momento, processada, né? Não houve inquérito, não houve nada. Ele podia fazer isso. Esse é o parecer da procuradora que me respondeu, da corregedoria. Vamos ver, porque não é essa a impressão que eu tenho do que eu tenho lido, que é função do Ministério Público Federal. Quer me parecer que a função primeira do Ministério Público Federal é proteger o cidadão. Não contente com esse assédio, porque eu não cedi, eu não vou assinar uma confissão de culpa quando eu não tenho culpa nenhuma. Diante disso, ele, de novo, o procurador Marcos Marcelos Gonzaga Goulart, hoje está me processando criminalmente. Vamos ver, eu vou passar para você todos os detalhes e agora na segunda parte eu vou falar para você sobre os atores, as instituições e os atores que suportam, que dão vida, que dão musculatura para um crime de 1,2 trilhão de reais, que é o RenovaBio, que gera falsos créditos de carbono, falsidade ideológica, reserva de mercado e estelionato. No próximo capítulo, nós vamos falar sobre os atores envolvidos. Até lá!